Muito bem, estamos gravando. Deixa eu compartilhar a minha tela. Todo mundo conseguindo ver? Poxa, conseguindo ver minha tela? Tudo certo? Na hora que eu compartilho. Tá tudo certo. Beleza. Ué, não sei onde vai parar o chat. Ah, tá aqui. Todo mundo vendo a minha tela aqui, então, né? E todo mundo me ouvindo bem? Sim, Sim, muito professora. bem. Maravilha, gente. Bom, estou colocando aqui, então, o mapa mental só para a gente lembrar onde que a gente está, né? Na parte dos experimentos com fator. A gente ainda está falando dos experimentos com fator, justamente porque a gente vai detalhar todos os tópicos importantes de um modelo, depois a gente vai passar para os outros desenhos. Então, olha, na última aula a gente começou a falar da verificação da adequação do modelo, falando sobre as suposições de normalidade, independência, homocedasticidade. E aí, depois a gente vai falar sobre determinação do tamanho da amostra, né? Que é uma coisa que a gente vai falar na segunda-feira. Então, gente, para dar continuidade, essa apresentação aqui. A gente terminou a última aula falando sobre os testes de Bartlett e de Levene, né? Lembrando que a gente está tratando situações em que a variância não é constante, a variância da resposta ou a variância dos resíduos não é constante ao longo dos valores preditos. Então, os testes de Bartlett e de Levene são testes para verificar a hipótese nula de que as variâncias são iguais. O teste Levene, ele desenha a hipótese nula de uma maneira um pouquinho diferente. O que ele faz é calcular, né? Ele calcula uma medida de variabilidade, uma medida de distância de cada observação para a mediana, e depois ele pega a média dessas distâncias e compara as médias nos diferentes níveis do fator por meio de uma ANOVA. Então, ele é um teste que não tem suposição de normalidade, né? Então, trabalha com a mediana e não com a média, enquanto o teste Bartlett ele tem como suposição a normalidade. Então, a gente viu esses dois testes e a gente fez alguns exemplos, e aí eu queria hoje falar de situações de como a gente tratar o problema da não homocedasticidade, ou o problema de não ter igualdade de variâncias, né? Se eu tenho esse problema, eu fiz o meu gráfico de valores, de resíduos versus valores ajustados, que é esse gráfico aqui. A gente fez lá para o nosso modelinho do algodão. A gente viu como que está a distribuição dos resíduos ao longo dos valores ajustados e a gente faz os dois testes. Bom, tudo bem, é uma forma de validar o nosso modelo. A gente só pode confiar nos resultados do modelo quando essas suposições são satisfeitas. E quando elas não são satisfeitas, né? Então, eu vou falar hoje para vocês de métodos de transformação de dados. Tá? Quais são os métodos que a gente tem para transformar os dados de modo que eles atendam às suposições da ANOVA. Quais suposições são essas? Homocedasticidade, variância constante ao longo dos valores preditos, que indica que meu modelo ANOVA, ele prediz os valores com a mesma incerteza, independente do valor que eu estou predizendo, a incerteza é a mesma. E também a questão da não normalidade, tá? Então, a gente vai falar de uma maneira geral de transformações. Eu vou trazer para vocês um método empírico para fazer transformação, que é um método empírico porque a gente, com base nos próprios dados, a gente encontra uma transformação adequada. E vou falar de transformações que são muito utilizadas aí na literatura, que são as transformações de Box-Cox e de Johnson, tá? Como eu já tinha falado, pode ser que vocês já tenham visto isso na disciplina de modelos, mas eu quero recapitular aqui, porque é muito interessante, tá? É importante a gente verificar as posições antes da gente usar o modelo. Tudo que a gente está vendo aqui, quando a gente for falar de outros desenhos experimentais, isso vai se estender, tá? Eu não vou ficar voltando mais em análise de resíduos. Então, vamos pegar...
Deixa eu colocar em tela cheia aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos, são os exemplos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. E eles basicamente são exemplos em que a gente tem violação das suposições do nosso modelo, né? Então, o primeiro exemplo é um exemplo da área de engenharia civil, tá? O engenheiro civil está interessado em determinar se 4 diferentes métodos de determinação da frequência do fluxo de inundação produzem estimativas equivalentes quando aplicados para a mesma bacia hidrográfica. Basicamente, eles são métodos para você determinar, né, para você encontrar picos que correspondem a momentos de inundação, tá? São métodos de você medir isso, e eles estão aplicando esses métodos no mesmo lugar, que é a mesma bacia, tá? Então, eles querem comparar os 4 métodos para ver se eles produzem estimativas que são equivalentes ou se, porque eles estão medindo a mesma coisa, ou se tem diferença, tá? Aqui, a gente tem os dados que foram coletados nessa primeira tabelinha. Eu tenho 4 métodos. Cada método foi medido, foi utilizado 6 vezes, tá? Na mesma unidade amostral, que seria a mesma bacia. Então, a gente tem, na verdade, 6 réplicas, tá? Aqui eu tenho algumas medidas que são a média de cada tratamento, os tratamentos estão nas linhas, a mediana de cada tratamento e o desvio padrão amostral. E aqui embaixo, já para a gente fazer o teste de Levene, eu já calculei os meus DIJ, tá? O que é o DIJ? É a diferença em módulo entre cada observação e a mediana daquele nível. Então, o 0,18, por exemplo, é a diferença entre Y11, que seria 0,34, menos 0,520, 0,52 e módulo, tá? Tá 0,18. E aí o teste de Levene, lembrando o que ele faz? Ele compara as médias em cada nível, as médias dessas diferenças, usando uma nova, tá? E aí, colocando lá no R, eu quero avaliar, né, se os 4 métodos produzem estimativas diferentes em média ou não. Então, eu fui lá, entrei com meus dados no R, fiz a ANOVA do jeito que a gente está acostumado a fazer. Então, minha hipótese nula é de que as médias são iguais, e a hipótese alternativa de que pelo menos 2 médias são diferentes, né? Ou de que existe pelo menos uma diferença entre essas médias. E o p-valor aqui da ANOVA deu bem baixinho, indicando que a gente deve rejeitar a hipótese nula, porque o p-valor é menor que o nível de significância, ou seja, há diferença significativa entre os métodos. Pelo menos 2 métodos são diferentes entre si. Tá? Se a gente for fazer, então, uma comparação múltipla, usar um teste de Tukey para comparar todos os pares de médias ou todos os métodos, pelo menos um parzinho lá vai dar diferença significativa no teste de Tukey. E a gente teria, então, que fazer uma comparação múltipla para avaliar isso. Só que antes disso, a gente precisa validar o nosso modelo, tá? Então, a gente vai verificar as suposições sobre os resíduos. E aqui a gente vai focar, nesse momento, na suposição de homocedasticidade. Então, eu estou fazendo aqui um gráfico de resíduos versus valores ajustados, que é o plot 1, que a gente pede lá no R. E aí a gente vê que parece ter aquela forma de megafone, aquela forma de funil, né? Os resíduos, eles têm uma variabilidade menor no início, depois essa variabilidade vai aumentando. A variabilidade vai aumentando ao longo dos valores preditos, ou os valores ajustados. Significa que quanto maior o valor que eu estou predizendo, maior vai ser a minha variabilidade, tá? O que a gente não quer. Então, a gente tem uma violação dessa suposição, e aí a gente pode fazer o teste de Bartlett para checar. Lembrando que, assim, para fazer o teste Bartlett, o ideal é a gente verificar a normalidade antes. A gente não verificou, tá? Mas, assim, só lembrando que isso tem que ser feito. Só que como a gente está focando na homocedasticidade, eu vou fazer ele direto. E, de fato, o teste Bartlett deu um p-valor de 0,029, né? Um p-valor bem baixinho. Lembrando, eu também mostrei esse teste na aula passada. O p-valor baixo, a gente rejeita a hipótese nula de igualdade de variância. Então, pelo menos 2 variâncias, 2 métodos têm variâncias diferentes.
Então, tem violação da suposição de homocedaticidade aqui, confirmada pelo teste Bartlett. E se a gente fizer o teste de Levene, a gente também verifica isso, tá? P-valor 0,013. No caso do teste de Levene, a gente rejeita a hipótese de igualdade entre as médias e os desvios, tá, gente? Aqui tem um errinho aqui, faltou colocar barrinha no Mi. Ele ficou como um Mi aí, equação do material, tá? Mas aqui é o Mi D2, Mi D3, Mi D4, tá? Que seria a média dos desvios. Beleza, então, há evidências de diferenças entre as variâncias, tá? Há evidências significativas ao nível de 5%, de que pelo menos 2 métodos diferem no que se refere à variabilidade. Beleza, então a gente confirma a violação da suposição. E aí, esse é o primeiro exemplo, tá, gente? Eu vou voltar nesse exemplo daqui a pouco, porque eu quero mostrar para vocês, tudo bem, se a gente viola essa suposição, como que a gente faz para analisar os dados? Uma vez que eu não posso usar a nova se essa suposição de igualdade de variância estiver violada, tá? Então, eu vou entrar nos métodos de transformação. Antes disso, eu vou trazer um outro exemplo para a gente trabalhar com os dois conjuntos de dados, que é um exemplo dos ratinhos, tá? Um exemplo da área de... não sei se da área de saúde, mas enfim. De laboratório. Para determinar a qualidade da dieta, ratos machos em desmame foram alimentados com dietas de vários níveis proteicos. 15 ratos foram alocados aleatoriamente a cada uma das 3 dietas e seus pesos em gramas foram registrados. Então, eu tenho um experimento completamente aleatorizado, né? Eu peguei 3 dietas e peguei 15 ratos e fui alocando aleatoriamente nessas 3 dietas até completar 5 indivíduos em cada dieta. Então, é bem o desenho amostral que o desenho de experimento que a gente está vendo. E aqui eu tenho os dados resultantes, tá? Aqui eu estou medindo em gramas o peso do ratinho. Então, a dieta que tem pouca proteína, quantidade média de proteína e quantidade alta de proteína. Só de olhar os dados a gente vê que tem uma diferença absurda, né, gente? Mas enfim, a gente vai fazer então, primeiro a ANOVA, ajustar o modelo ANOVA para avaliar, testar a hipótese nula de que as médias são iguais ou pelo menos um par é diferente. E a gente vê aqui, pelo p-valor, que tem diferença significativa entre as dietas, tá? Eu estou escrevendo a minha conclusão bonitinha nos slides para vocês se inspirarem na hora de fazer a lista, na hora de interpretar os resultados da lista, tá? Olha, como o valor P é menor que alfa, rejeitamos a hipótese nula de que as médias são iguais. Concluímos que há evidência ao nível de 5% de significância de que pelo menos 2 dietas diferem no que se refere ao peso médio dos ratos. Beleza? Ou há evidência de que as médias são diferentes. Falando em lista, eu estou terminando de preparar uma lista que eu vou disponibilizar amanhã cedinho. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Eu não consegui terminar até a hora da aula, tá, gente? Eu estava preparando, mas eu queria achar uns dados diferentes, enfim. E aí eu invento moda e não consigo terminar. Mas eu vou colocar ela para vocês amanhã. Já é tarefa que eu estou dando hoje para amanhã vocês pegarem a lista no Moodle e começarem a fazer. Primeira lista, tá? Depois eu devia ter dado. Depois eu falei, gente, eu não dei lista até hoje. A gente já tá, sei lá, passou algumas semanas já. Muito bem. Então aqui, ó, a nova, né, mostrou que tem diferença entre dietas. A gente pode querer fazer comparações múltiplas. A Lívia falou, beleza, combinado. Vamos ter quanto tempo? 2 semanas. A lista tá bem tranquila, 2 semanas, tá, professora Piedade? Oi, Ana. Muito calma nessa hora, professora. Gente, vocês são muito engraçados. Gente, Piedade, fala sério, a lista tá muito, muito tranquila. Eu só tô querendo achar uma atividade legal. Quanto tempo a gente tem para fazer? Tá show, beleza. 2 semanas é tranquilo, né? E pode fazer em dupla, tá bom? Então, ó, vamos com açúcar, né? Bom,
rejeitamos a hipótese de igualdade entre as médias e a gente pode querer, por exemplo, dar seguimento a isso, fazendo comparações múltiplas para ver quais dietas realmente diferem no que se refere ao peso médio dos ratos. No entanto, antes de qualquer coisa, a gente precisa validar o modelo e aí, quando a gente vai verificar a hipótese de homocedaticidade, a gente faz o gráfico de resíduos versus valores preditos, e a gente vê também que, olha, tem uma variabilidade muito grande aqui, né, no valor predito maior. Então, a gente realmente, visualmente, a gente já verifica que tem uma violação da suposição, e aí, fazendo os testes de Bartlett e de Levene, todos com p-valor bem baixo, aqui 0,045, né, um p-valor menor que 0,05, então, a nível de 5% de significância, a gente rejeita a hipótese de igualdade de variâncias. E aí, olha que no R ele coloca para a gente, no teste de Levene, para homogeneidade de variância, ele põe aqui, centro é a média. Ele está comparando, ele não é uma variância, é uma medida de variabilidade cujo centro é a mediana. Média não, mediana, justamente para mostrar que ele é um teste que não é baseado na distribuição normal, diferente do teste de Bartlett, né? Mas, enfim, os dois nos levam à rejeição. Quem levantou a mão, Lívia, pode falar, Lívia? É porque eu ia perguntar. Boa noite. O Levene, ele quase passou, né, em 5%. Só que no gráfico estava bem ruim. Aí, digamos que só tivesse feito o Levene, não o Bartlett também, que no Bartlett ele rejeitou bastante. Mas se tivesse feito o Levene e visto o gráfico, e aí o gráfico péssimo daquele jeito e o Levene tivesse, sei lá, 0,05, a gente não ia aceitar, né? Aí ia Assim, pegar 0,05 é o rejeito sem dó. Porque tá. 0,05 assim, claro que tem um critério, né? Se o seu nível de confiança é 95%, seu ponto de corte é o 0,05. Mas assim, né, eu acho que tem a uma gente tem que interpretar, né? Porque visualmente estava tão ruim mas 0,05 é muito baixo de qualquer forma. É uma significância forte, claro. É uma significância forte, assim, claro que não chega a ser 0,00 igual o de Bartlett, que também tem uma suposição de normalidade por trás, mas assim, acho que condiz bem com o resultado, tá? Estar próximo do nível de significância, na maior parte das vezes, não diz tanto, sabe? Não fala que foi por pouco, acho que não chega a esse ponto. 0,045 dá para rejeitar tranquilo, tá? Beleza, Lívia. Obrigada pela pergunta. Bom, gente, então vamos lá. As duas situações a gente não conseguiu validar a suposição de homocedaticidade. E aí, o que a gente faz, tá? Então, primeiro vamos falar de um método para fazer uma seleção empírica, de uma transformação para a gente estabilizar a variância. Então, nosso primeiro intuito aqui é falar assim, olha, eu não posso fazer a nova com os dados desse jeito, eu preciso estabilizar essa variância, eu preciso corrigir isso para poder fazer a nova, tá? Eu não posso, por quê? Porque eu não posso confiar naquele resultado que a nova me deu, tá? Aí, normalmente, o que a gente faz é buscar uma transformação nos dados. Essa transformação, às vezes, é possível ou não ser feita, depende da situação, tá? Normalmente, a gente consegue tratar essa heterocedaticidade, essa variância não constante, né? Quando ela é uma heterocedaticidade regular, tá? Ou seja, quando você consegue identificar que existe uma associação, tá, entre a média e a variância, que é o caso do comportamento de funil. À medida que o valor predito aumenta, a variabilidade aumenta. Então, é uma coisa que é regular. Agora, se eu tenho um comportamento assim, no nível mais baixo a variância está grandona, aí no nível intermediário a variância está curtinha, aí no nível maior a variância está grande. Isso aqui já é mais difícil de tratar por meio de uma transformação, tá? Porque ela é irregular. A gente não consegue estabelecer uma relação direta entre média e variância, porque a transformação baseada na seleção empírica,
ela é uma transformação que vai se basear na relação entre a média e a variância, que é essa relação aqui que a gente vê nesse gráfico aqui. A média aumenta, né? O valor predito aumenta, ou seja, a média aumenta e a variância aumenta junto. Então, existe uma relação, uma correlação ali, tá? Que é clara. No caso, se essa heterocedisticidade for irregular, a gente não consegue estabelecer essa relação, então a gente não consegue transformar os dados nessa transformação aqui, tá? Então, baseando que existe uma relação entre a média e a variância, então existe uma transformação. Normalmente, o que a gente faz? A gente calcula as médias, calcula as variâncias e plota um gráfico de dispersão para ver se tem alguma associação. Nesse exemplo aqui dos dados da inundação, do fluxo de inundação, tá? Aqui a gente já tem, ó, as nossas médias, que seriam as médias amostrais em cada tratamento, e os desvios. Tá? Então, a gente faria um gráfico de dispersão dessa média com esse desvio. Será que à medida que a média aumenta, o desvio aumenta? Então, isso me dá uma indicação se essa heterocedisticidade é regular ou não, tá? Então, vamos lá. Como que funciona essa transformação, tá? Então, pensando nessas duas grandezas, quando eu mostrei para vocês ali o y barra e ponto, é uma estimativa da média no iésimo nível do fator, que seria μi. Da mesma forma que o SI ali que eu mostrei naquela coluna, seria uma estimativa do desvio no iésimo nível do fator. Tá? Agora eu estou pegando aqui as quantidades populacionais, eu estou falando aqui. Bom, eu estou falando aqui de variabilidade na resposta, né? Então, se o valor esperado do Y, que é a minha resposta, é μi, e o desvio padrão de Y, né, que é a mesma medida do desvio padrão do resíduo, né? Se esse desvio padrão é proporcional à média de Y, ou seja, a variância ou desvio de Y é proporcional a μ elevado a alguma quantidade alfa, tá? Eu estou falando que existe uma relação entre eles que pode ser determinada por essa constante aqui, tá? É uma constante que está falando um pouco como que é essa relação. Porque, às vezes, não é uma relação linear, tá? Tipo, se o desvio aumenta, a média aumenta linearmente. Pode ser que não seja linear, então a gente quer estudar como que é essa relação, dado que ela exista, dado que existe uma heterocedisticidade regular. Então, se a gente sabe, né, que existe essa proporcionalidade aí, a gente precisa encontrar uma transformação que vai se basear nessa relação. Essa transformação, o intuito dela, eu vou chamar de y estrela ou y asterisco aqui, minha variável transformada. Tá, o intuito é a gente conseguir aplicar uma transformação na variável resposta, ou seja, vou pegar o y, vou fazer um f de y, eu vou aplicar uma função na minha variável resposta, e ao invés de trabalhar com a variável original, vou trabalhar com a variável transformada, tá? Essa transformação eu vou denotá-la por y elevado a lambda, tá? Então é como se eu estivesse elevando a uma potência a minha variável resposta. É uma transformação que é simples, tá? Essa aqui. Existem outras transformações que eu vou mostrar mais à frente, mas essa aqui é uma transformação simplesmente de elevar a uma potência. Tá, eu vou levar ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada da minha variável resposta e vou ver, e vou ajustar meu modelo ANOVA com a raiz quadrada da resposta e vou ver se a heterocedisticidade foi corrigida, tá? Se existe essa proporcionalidade entre o desvio da resposta e a média, tá? Isso significa que, se eu aplicar uma transformação de potência desse tipo, o desvio padrão da resposta transformada, ele vai ser proporcional a μ elevado a lambda, onde lambda é minha constante de transformação, mais alfa menos 1, onde alfa vem dessa relação de proporcionalidade entre o desvio e a média, tá? Então, dado que a gente tem essa relação a partir da transformação, o que a gente precisa saber? Para eu achar o lambda, que é o valor que eu vou usar para transformar a resposta, eu posso simplesmente fazer lambda como sendo um menos alfa, tá? Porque se lambda for um menos alfa, isso aqui vai ficar μ elevado a zero, que é 1, e a minha variância vai ficar constante. Tá? Uma forma de eu tornar... A variância é o desvio, né? O desvio da variável vai ficar constante desde que eu escolha alfa
desculpa, desde que eu escolha lambda igual a 1 menos alfa, tá? Que vai tornar essa potência zero. Essa transformação empírica, ela é baseada nisso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer encontrar a lambda. Lambda, que é o valor da minha transformação. Como que eu vou determinar a lambda? Para determinar a lambda, eu preciso encontrar primeiro quem é alfa. Alfa é algo que me fala sobre a relação entre o desvio e a média, tá? Então, eu vou estudar a relação entre o desvio e a média para eu poder estimar ou encontrar o valor de alfa. E com base no valor de alfa, eu determino o valor de lambda, que é o valor da minha transformação, tá? Então, aqui existem algumas relações aí, tá? Com base nesse raciocínio. Então, vamos pensar, qual que é a relação que a gente tem entre mi e sigma, tá? Eu estou falando dessa relação aqui, da primeira equação. Qual que é a relação que a gente tem entre o desvio e a média da variável resposta? Que é a mesma coisa que está lá no meu gráfico de resíduos, tá? A variabilidade dos resíduos é a variabilidade da resposta. É a mesma, tá, gente? Por quê? Porque o nosso modelo, quando a gente definiu o nosso modelo, a gente falou que o YJ é igual a mi mais tau i mais epsilon j. Epsilon e j é uma normal com variância sigma ao quadrado. Por isso, o y e j também é uma normal com variância sigma ao quadrado. O que muda é a média, mas a variância do resíduo é a mesma variância da resposta. Então, quando eu pego o gráfico de resíduos e vejo que a variância da resposta, desculpa, que a variância do resíduo não está constante, isso é a mesma coisa de estar falando da variância da resposta. Por isso que eu trago para essa relação, que é em relação ao desvio da resposta de y, tá? Então, com base nessa relação aqui, quais são as... Vamos falar o seguinte, dependendo do valor de alfa, qual que é o lambda que eu vou encontrar? Que tipo de relação eu posso esperar entre o desvio e a média para eu determinar o meu lambda? Então, relação entre mi e sigma. Se sigma for constante, então eu estou falando que o desvio padrão é constante ao longo dos valores da média, tá? Bom, se sigma é constante, o meu alfa aqui ele vai ser zero. Estou falando que o desvio independe do valor da média, tá? Então, se sigma é constante, o meu alfa é zero, usando o raciocínio de encontrar o lambda a partir de 1 menos alfa, com base nessa expressão da variável transformada, né, na proporcionalidade entre desvio e média da variável transformada. Então, quem seria o meu lambda? Meu lambda seria 1. Ou seja, eu estou falando que a melhor transformação para os meus dados, para corrigir o problema da heterossedasticidade, é não transformar. Porque, na verdade, eu não preciso transformar, eu não tenho heterossedasticidade, né? Então, beleza, aqui eu não vou transformar. Só que, normalmente, eu não vou encontrar um lambda igual a 1, porque se eu estou procurando uma transformação, é porque eu já vi que o alfa não é zero, que essa relação aqui não é constante, né? Ela pode ser, por exemplo, vamos supor que o sigma seja proporcional à média elevado a meio, tá? Então, esse alfa aqui é meio. Se o alfa é meio, o lambda também vai ser meio, tá? Então, eu vou usar lambda igual a meio para transformar os meus dados, que eu vou fazer y elevado a meio, ou seja, eu vou tirar a raiz quadrada. Estou falando que se essa é a relação entre o desvio e a média, é melhor eu tirar a raiz quadrada dos dados da resposta. E ao invés de fazer a nova na resposta original, eu vou fazer a nova na variável resposta transformada pela raiz quadrada. E provavelmente meu gráfico de resíduos versus valores ajustados, ou meu teste Barclay, ou meu teste Levene vão me levar a concluir, nesse caso, que a variância é igual, tá? A variância é constante. Bom, aqui é uma situação em que sigma é proporcional a mi, tá? De uma maneira mais linear. Então, meu alfa é 1. Se o meu alfa é 1, o lambda que eu vou usar é 0, tá, gente? Essa é a única exceção em que o lambda não vai ser exatamente uma potência, tá? Porque, claro, se eu for elevar o meu y a 0, eu vou transformar todos os valores da resposta em 1, né? Se o lambda for 0, eu vou transformar todos os valores da resposta em y é igual a 0, eu vou transformar em 1, não faz sentido. Então, é o único caso em que a gente não vai usar a potência. Se eu identificar que o alfa é 1, meu lambda é 0, eu vou aplicar o log, tá?
Eu vou trabalhar com o log da variável resposta, ao invés de trabalhar com a variável resposta original. E aí, por exemplo, se eu identifico que o alfa é 3 meios, o meu lambda vai ser menos meio. Então, eu vou elevar o y a menos meio, ou seja, eu vou usar 1 sobre raiz quadrada de y. Se o alfa for 2, o meu lambda vai ser menos 1, ou seja, eu vou fazer y elevado a menos 1. Eu vou trabalhar com 1 sobre y, em vez de trabalhar com y. Tá? São as transformações estabilizadoras da variância. Muito legal. Então, aqui na última coluna, está me falando qual transformação eu devo aplicar para corrigir o problema da heterossedasticidade. Agora, a questão é, para eu chegar nesse aqui, para eu chegar no lambda, eu preciso do alfa. Como que eu determino esse alfa? É a grande pergunta. Como determinar alfa? Né? Alfa determina a relação entre a variância e a média de y. O valor de alfa, a gente vai estimar a partir dos dados, tá? Bom, o que a gente tem? Quando a gente colocou que existe essa relação entre o desvio de y e a média, eu estou falando o quê? Que o desvio padrão de yi é proporcional a μi elevado a alfa. Então, eu posso escrever isso aqui, se é proporcional, eu posso falar que, então, esse desvio padrão de yi vai ser igual a θ vezes μi elevado a alfa, tá? É uma forma de tornar essa equação com uma igualdade, ao invés de ter uma constante, ao invés de ter uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade vai ser substituída por θ, que é a minha constante de proporcionalidade. Então, eu estou falando que o sigma yi é igual a θ mi elevado a alfa. Tá? Eu estou falando que o desvio padrão do yi pode ser escrito em função da média dado θ e alfa. Né? Agora, quem são θ e alfa? Eu preciso encontrar essas quantidades. Então, é o que eu falei para vocês. A gente vai fazer um gráfico do desvio. Eu vou calcular o desvio em cada nível e a média em cada nível. Vou plotar esse gráfico e vou estudar essa relação para achar θ e alfa. Alfa, na verdade, é o meu parâmetro de interesse. Θ, ele só vai compor, né? Que é a minha constante de proporcionalidade. Ele vai compor essa relação, mas o alfa é o meu parâmetro de interesse que vai me falar qual lambda que eu uso na transformação. Se eu tomar o logaritmo, gente, então, dessa equação, eu vou ficar com o log do desvio padrão de yi, vai ser igual, né? Aplico o log desse lado, log de θ, mais alfa log de mi. Então, eu caio no modelo de regressão linear simples, tá? Onde o log de θ vai ser o meu A, o meu beta zero, né? E o alfa vai ser o B, tá? Que é o meu beta 1. Então, dessa forma, eu consigo estimar o θ e o alfa, só que ao invés de trabalhar com os valores de desvio e de média, eu vou trabalhar com o log deles. Eu vou fazer um ajuste de um modelo de regressão no log dessas duas variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar uma regressão linear simples entre os valores estimados da média da resposta. Aqui o mi chapéu i está falando que é a média em cada um dos tratamentos, tá? E o SI, que é o desvio padrão em cada tratamento. Aqui o SI não tem chapéu, né? O SI já é uma estimativa do sigma y, tá? Para o desvio padrão mostrar. E o mi chapéu, porque realmente aqui tem chapéu, o parâmetro de interesse é o mi. Para a gente achar o alfa, tá? Então vamos entender o que é isso lá no nosso primeiro exemplo. Tá? Gente, alguma dúvida até agora? Dúvidas? Estão me ouvindo, gente? Eu tô falando sozinha. Não, estamos ouvindo sim, professora. Eu não tenho dúvida, não. Tá bom, Lívia. Obrigada por responder. Mais alguém, né? Como é que estão aí? Sem dúvidas, professora. A gente fez um pouco dessa transformação em séries, só que o professor não explicou muito a fundo, ele só falou, tem essa transformação, dá para ajudar no teu trabalho. Foi só isso. Ah, tá. Então talvez ele tenha falado sobre transformação de Box-Cox, de Johnston. Foi a de Box-Cox. Ah, tá.
Muito bem. É interessante, eu não lembrava que em séries a gente via isso. Deixa eu ver. Não, mas tá ótimo, então. Vocês já ouviram falar? Peraí, gente, perdi minha tela. Perdi a tela da minha reunião. Tá aqui, beleza. Muito bem. Então vamos voltar para o primeiro exemplo, tá? Dos dados dos 4 níveis os 4 métodos que são usados, né, para estimar o fluxo de inundação. E aí a gente já tem aqui as variáveis de interesse para a gente achar a nossa transformação. O y barra i ponto, que é o nosso MI, chapéu, é a média em cada tratamento, e o SI, que é o sigma chapéu YI, né? É o desvio e a média. A gente quer estabelecer uma relação entre essas duas quantidades para a gente achar o nosso alfa, com base no alfa, a gente achar o lambda, porque a gente já viu que a suposição de homocedasticidade foi violada. Então, para investigar a possibilidade de usar uma transformação, assim, na verdade, gente, não é garantido que a gente vai encontrar uma transformação adequada com base na relação entre essas duas quantidades aqui, não, tá? Mas é uma tentativa bacana, porque é uma transformação muito simples. É uma forma simples de encontrar e é uma transformação simples, que é uma transformação de potência, né? Quanto menos a gente mexer na variável resposta, melhor, né? Então, a gente vai plotar o gráfico do log de SI versus o log de y barra i ponto, tá? O nosso gráfico fica assim, tá? E aí a gente vê, olha, que eu tenho o desvio e a média, o log deles, a gente vê que parece ser uma relação, com certeza, né? Tem uma associação entre o desvio e a média. Então, se eu pensar que o sigma y, ele é proporcional ao mi, mi elevado a alguma potência, que é o que a gente quer saber aqui. Parece que tem uma relação linear, que existe uma associação, existe, o que é muito bom, que é um sinal de que procurar uma transformação vai funcionar, e parece ter uma relação linear. Vamos então ajustar o nosso modelo de regressão. Eu usei a própria funçãozinha LM lá do R, e aí eu achei o beta 0 e o meu beta 1, a estimativa, tá? Lembrando, então, o meu beta 1 aqui no meu modelo é o meu alfa, tá? Então, beta 1 já é a estimativa do alfa, que é o que eu vou usar para achar o lambda. O meu alfa estimado foi de 0,4465, então aproximadamente 0,5. Por que eu faço um arredondamento, tá, gente? Porque vale a pena se arredondar para não ficar uma coisa meio maluca. Eu usei 0,4465 como o valor lá da minha transformação, tá? Ou um menos isso, né? Enfim. Então, vale a pena dar uma arredondada para você usar um valor mais inteiro que tenha um pouco mais de sentido prático. Por exemplo, usar o alfa 0,05 significa que eu vou aplicar pela nossa tabelinha aqui, se o alfa é 0,5, o lambda, que é 1 menos alfa, é 0,5, ou seja, eu estou levando y a 0,5, que é tirar a raiz quadrada, tá? É basicamente pegar y e levar a lambda, mas é legal a gente fazer esse arredondamento para a gente ficar em uma dessas situações, tá? Se a gente tiver um valor intermediário e arredondar, não vai dar muita diferença e vai ficar uma coisa intuitivamente melhor. Então, tira a raiz quadrada. É uma transformação que deve funcionar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente, ao invés de trabalhar com a variável resposta original, eu vou construir um vetor que eu chamei de y estrela, y.star, que é a raiz quadrada da variável resposta original. Peguei minha variável original, tirei a raiz dela, e agora o meu modelo ANOVA, ele vai usar essa variável transformada, vai usar meu y estrela, tá? E aí, gente, olha como fica o meu gráfico de resíduos versus valores ajustados desse novo modelo com a variável resposta transformada. Olha, ficou bem mais simpático, né? Eu tenho os outliers aqui, mas a gente vê, né, que até esse ajuste que o R plota da linha ali do Lawes, né, fica mais paralela ao eixo X. Deixa eu colocar lá no outro gráfico para a gente lembrar como que estava bem feinho, né? Olha, tinha aquela forma de funil bem forte.
Então, o gráfico, assim, a gente já vê pelo gráfico que melhorou. Trabalhar com a variável resposta transformada, trabalhar com a raiz quadrada de y, ao invés de trabalhar com y, parece que melhorou, ajudou o modelo a atender essa suposição de homocedaticidade. A gente pode fazer o teste de Bartlett e de Levene para confirmar, lembrando que a gente não testou normalidade para fazer de Bartlett, a gente tem que testar. Mas os dois deram um p-valor bem alto, 0,9 no de Bartlett e 0,86 no de Levene. Então, nos dois testes, a gente vê que não há evidências de violação da suposição de igualdade de variâncias, né? Não há evidência para rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias, o que é muito bom. Ele está me falando que usar a raiz quadrada de y ao invés de usar y é bom. Tá? É claro que assim, a gente faz uma transformação, a gente ajusta o nosso modelo na variável transformada, mas na hora de interpretar, a gente interpreta nas unidades originais. E aí, o que eu vou fazer, gente? Uma coisa importante, toda vez que a gente faz transformação na nova, tá? Eu vou rodar a minha nova agora usando o y estrela, em vez de usar o y, que é o que eu fiz aqui. O modelo 3 é o modelinho A9. Só que eu preciso corrigir agora a minha tabela nova. Eu não posso ir direto na tabela nova que ele gera e olhar a estatística F, olhar o p-valor, para ver se eu rejeito ou não a hipótese nula de igualdade de médios. Eu preciso voltar e corrigir o grau de liberdade, tá? Por quê? Porque aqui, olha o que a gente está fazendo. A gente pegou um valorzinho alfa estimado e a gente meio que está usando essa estimativa como se fosse um valor conhecido, mas é uma estimativa, tá? Eu usei os meus dados já para estimar esse valor. Então, é como se eu tivesse já perdido 1 grau de liberdade. Eu usei uma parte das minhas observações, tá? Para fazer uma estimativa. Eu não tenho todos os meus dados livres. É como se eu já tivesse comprometido uma parte dos meus dados. Então, a gente fala que a gente perdeu 1 grau de liberdade nos resíduos. Então, essa tabelinha nova que ele gera agora, que eu chamei de modelo 3, é esse modelo aqui, onde eu estou usando a variável resposta transformada. Ele não é minha tabelinha nova que eu vou usar. Para eu calcular a estatística F, assim, a soma de quadrados, ela está certa, ela não muda. Agora, o grau de liberdade do resíduo, ele perde uma unidade. Então, se eu tinha 20 graus de liberdade, eu vou ter 19. Então, na hora de calcular a estatística F, o que eu faço? A estatística F, como que ela é calculada? Ela é soma de quadrado do método dividido pelo grau de liberdade, dividido pela soma de quadrado do erro, dividido pelo grau de liberdade. Eu vou fazer a conta aqui com os valores que estão na tabela, mas ao invés de usar 20, eu vou usar 19 graus de liberdade, tá? Então, a estatística F fazer diferença em termos de significância, mas ela estava 81,05, tirando 1 grau de liberdade do erro, ela caiu para 76,94. Tá? Calculando o p-valor aqui, lembrando, o p-valor também usa 19 graus de liberdade para o erro, tá? A distribuição da estatística de teste sobre H0 é uma F com 3 graus de liberdade no numerador e 19 no denominador. O p-valor deu 8,18, é a menos 11. Deu muito pequeno, tá, gente? Não ia fazer diferença, mas a gente precisa corrigir, porque muitas vezes isso vai fazer diferença, tá? Então, se eu for aqui, eu fiquei meio com preguiça, assim, de construir de novo a tabelinha nova, bonitinha, no Markdown. Mas a gente teria que reconstruir a tabela nova, corrigindo lá o 20 para 19 e corrigindo o quadrado médio. A soma de quadrados não muda, mas o quadrado médio muda, a estatística F muda, o valor muda, tá? Então, assim, reconstruam a tabela nova, é importante. Toda vez que vocês fizerem uma transformação. Tá? Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Não tem dúvidas? Não. Beleza. Então, vamos para o segundo exemplo, tá? O segundo exemplo, gente, é o exemplo dos ratinhos, tá? Os ratinhos, a gente também teve violação da suposição de homocedaticidade. E aí eu fiz a mesma coisa, tá? O que eu fiz? Eu calculei os meus vetores de médio desvio de cada tratamento para procurar por uma transformação. Eu usei esse comando if com o tapply aqui dentro para ele calcular, né? Para a variável resposta, que são os
Ah, não, desculpa, aqui é o banco de dados, dados.dieta. Ele vai calcular a média do peso para cada dieta, são minhas médias amostrais, e aí ele vai calcular também os desvios, que eu estou usando a mesma função if, só que agora eu estou usando o var, para me dar as variâncias dos pesos para cada dieta. Eu já botei o SQRT aqui, para ele já me dar a raiz da variância, porque na verdade eu quero os desvios. E eu estou fazendo um plot do log das duas variáveis. Lembrando que a equação de regressão para achar o alfa, tem meu beta 1, é do log do desvio em função do log da média, tá? O meu scatterplot ficou assim, ó. Tem uma relação bem forte. Não sei se é uma relação que é linear, mas a gente pode tentar se basear numa relação linear para usar esse método, tá? Esse método, gente, ele se baseia na regressão linear, tá? Então, ele assume que a relação é linear. Se não for linear, aqui parece que é um pouquinho quadrática, né? Então, assim, eu vou tentar achar uma transformação usando esse método que assume uma relação linear entre a média e o desvio, e aí, se não conseguir, eu teria que usar um outro método. Bom, ajustando meu modelo de regressão aqui, entre essas duas variáveis, né, o log de SI e o log de y barra e ponto, eu tenho aqui no R o beta 0, que seria o log de θ. Θ é um parâmetro que não é de interesse, ele só é usado para compor a relação. Mas o meu alfa foi 1.039, tá? 1.039 muito próximo de 1. Se a gente for voltar na nossa tabelinha, lembrando que o alfa igual a 1 é o único caso em que eu não vou pegar o lambda, eu vou elevar o y ao lambda, tá? Porque o alfa 1, o meu lambda dá 0. Então, é o caso em que eu tiro o log, tá? Então, eu tô falando de acordo com o método empírico, para esses dados, a melhor transformação é obtida quando a gente tira o log da variável resposta. Então, ao invés de trabalhar com y, eu vou trabalhar com o meu y estrelinha, que é o log de y, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajustando agora o modelo. Ao invés de trabalhar com o peso, que é a minha variável resposta, que é o peso do ratinho, eu vou pegar o log dele e vou fazer minha tabela nova agora, né? Ajustar o meu modelo à nova usando a variável resposta transformada. Olha como ficou meu gráfico de resíduos versus valores ajustados. Sim, não tem mais aquele comportamento de funil. Na verdade, a gente tinha um comportamento de... Os dois primeiros níveis, a variância era até próxima. No último nível, ela estava bem grande. Deixa eu voltar aqui. Era assim, ó. Aqui, tá vendo? Aqui é próximo, mas no último nível sim, porque na verdade a gente sabe que o valor predito grande é a média do último nível, né? Pelo ajuste do nosso modelo A9. Por isso que eu falo que é o último nível, que é o nível alto, tá? Os valores preditos são as próprias médias. Beleza. E aí, assim, melhorou, né? Surda que tava, melhorou. Não ficou lindo, não, assim. Eu ainda ficaria meio assim, será? Será? Mas por isso que é bom a gente ter o teste, né? Para nos dar um suporte com a análise visual, que de certa forma é subjetiva, depende muito de quem está analisando. Então, eu tenho o Bartlett e o Levene, e muito bem, os dois estão per valor alto. Então, olha, melhorou. Agora eu estou satisfazendo a suposição de homogeneidade de variâncias, né? Em ambos os casos, o p-valor é maior que o nível de significância, a gente não há evidência para rejeitar a hipótese nula de igualdade de variâncias. Então, conseguimos. No primeiro exemplo, a melhor transformação foi a raiz quadrada, e no segundo exemplo foi o log, tá? E agora a nossa nova, a gente faz a nova com a variável resposta transformada, lembrando de corrigir o grau de liberdade do erro. Aqui a gente ficaria com 12 graus de liberdade para o erro, a gente tira 1, desconta 1, porque a gente usou os dados para achar o alfa, encontrar a transformação. E aí nossa estatística F agora fica, nossa, muito grande, 237, por valor bem alto. Nesse caso aqui tem uma significância muito forte, só de olhar os dados a gente vê, né? Mas é um exemplo didaticamente interessante. Gente, alguma dúvida aqui no nosso método empírico para seleção de uma transformação?
Eu não tenho Por dúvida, enquanto tá tranquilo, professor. não. Para mim também. Beleza, beleza, gente. Qualquer coisa vocês chamam aí, tá? Continuando, o João Pedro falou tudo certo. O Zé Ricardo, beleza, beleza. Vamos continuar falando de transformações, tá, gente? Essa é uma transformação que, assim, ela é bem simplesinha, ela é bem simplória, mas ela é uma transformação legal, tá? Se o seu único problema tá lá na variância, né? Se tem uma relação linear, assumindo que existe uma relação linear entre a média e o desvio, você consegue resolver usando aquele método. Agora, eu vou falar um pouco de um outro método que tem, que é o método de Box-Cox, tá? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui, eu preciso da ajuda dos universitários na transformação de Box-Cox. Então, falando de uma maneira geral, tá? A gente usa a transformação para o problema de heterocedicidade, quando as variâncias não são iguais, mas tem várias outras situações em que a gente precisa de uma transformação. Uma delas é a questão da não normalidade, tá? Muitas vezes a violação da suposição de igualdade de variância, ela é decorrente do fato de que a resposta ela não tem distribuição normal. Então, você faz o gráfico de normalidade dá ruim, o gráfico de resíduos versus valores ajustados dá ruim. Viola as duas suposições, mas o problema pode ser simplesmente a distribuição da variável resposta, né? A gente sabe, por exemplo, que existem distribuições, principalmente distribuições assimétricas, em que existe uma relação entre a média e a variância daquela distribuição. Então, é natural que, se você tem uma resposta assimétrica, que implica numa não normalidade, isso também vai dar problema na igualdade de variâncias, tá? Então, quando a gente falar em transformação, aqui a gente está falando de uma coisa maior, que pode ser também a questão da normalidade. E a gente vai voltar lá na suposição de normalidade. Então, a violação da suposição de igualdade de variância ocorre com relativa frequência na prática e usualmente ocorre junto com uma resposta não normal. Alguns exemplos são: a minha variável resposta é a contagem de defeitos, né, gente? Se eu estou com dados de contagem de defeitos, provavelmente minha variável resposta não é uma normal, ela é uma Poisson. No caso da Poisson, a gente sabe que o valor X é uma Poisson, né? Esperança de X, variância de X é a lambda, que é o parâmetro da Poisson. Então, a média variância, ela, né? Proporção de defeituosa, a gente cairia numa binomial. Então, são distribuições que têm essa característica simétrica, que carregam uma relação entre a média e a média variância da binomial dependendo de NP, tá? Então, elas podem estar relacionadas, e aí dá essa relação entre média e desvio. E alguma variável resposta simétrica. Bom, questão aqui, se a minha resposta é contagem de defeitos, proporção de defeituosos, e eu quero fazer a nova, eu preciso transformar a minha resposta, tá? Porque a nossa variável resposta tem que ser normal. Bom, pode ser, gente, que não seja legal fazer a nova, esquece a nova, vai fazer um MLG aí, às vezes um modelo linear generalizado com a resposta binomial, com a resposta Poisson, e aí você resolve seu problema, não precisa ficar transformando. Usa um modelo que já encaixa a sua resposta, tá? Você vai conseguir avaliar a significância do mesmo jeito. Agora, pode ser que sua variável resposta seja uma variável contínua, tal, mas ela seja assimétrica e eu quero corrigir. Existem modelos lineares generalizados para distribuições contínuas assimétricas também. Você pode ajustar uma wave, uma gama, que vão conseguir adequar esse comportamento assimétrico, mas pode ser que você fale, não, mas eu quero fazer uma nova, eu quero transformar, tá? Ou porque eu não consigo achar uma distribuição por meio de um MLG, eu quero fazer a nova, então eu quero partir da transformação. Eu vejo que tem, eu não sei, mas quando eu estava no mercado eu vi isso um pouco, sabe? O pessoal na área de qualidade falava, ai meu Deus, eu tenho que transformar meus dados não são normais, que coisa, eu vou praticar um crime transformando meus dados. Tipo, não sei, eu acho que o pessoal tem uma visão de que transformar os dados é ruim, não é, gente? Você está trabalhando os seus dados para que você possa usar o seu modelo, né? Você não está mudando, alterando a informação que seus dados traz. Você só está analisando essa informação por meio
de uma análise diferente, né? Só que a gente tem que ter cuidado sempre na interpretação, toda vez que você está trabalhando com uma resposta transformada. Bom, o que a gente já viu, então, para transformar a variável resposta, né? Estabilizar a variância. Pode ser que aquelas transformações ali que a gente viu, de tirar o log, tirar a raiz quadrada, corrija também o problema da resposta assimétrica, né? Principalmente tirar o log. Porque a gente sabe, por exemplo, que existe uma relação entre a normal e a log normal é bem assimétrica, né? Então, você tira o log de uma variável log normal, que é assimétrica, você cai numa normal. Então, dependendo do comportamento dessa variável assimétrica, você vai cair numa normal. Então, esse método empírico que a gente viu, as transformações que a gente chega a partir dele são transformações simples, mas já podem corrigir também o problema da normalidade. Então, é o que eu chamei aqui de técnica gráfica empírica, que é esse método baseado na relação linear entre a média de desvio e o ajuste de uma regressão linear para estimar o alfa e a partir do alfa achar o lambda. E o outro método que eu coloquei aqui, eu não falei muito sobre ele, mas é um método mais intuitivo, que é tentativa e erro, né? Então, assim, meio que, não deu normal, sai aplicando log aí e vê se funciona. Às vezes, você não precisa ficar buscando. Tenta umas transformações mais simples e ver se já funcionam. Tira... Vamos que vamos, né? É isso aí, vai tentando, né, José Ricardo? Uma hora você pode ser certo, faz uma transformação, vou tirar a raiz quadrada aqui, vou fazer a nova agora e vou ver se corrigiu a normalidade, corrigiu a variância. Beleza. Esses são os métodos, mas são métodos que muitas vezes não funcionam, tá? Bom, então só terminando de falar assim, por que a gente usa uma transformação, antes de falar de um método mais abrangente, que é Box-Cox, tá? As transformações, então, elas são usadas com 3 objetivos: estabilizar a variância da resposta, tornar a distribuição da variável resposta mais próxima da normal ou melhorar o ajuste do modelo. Melhorar o ajuste do modelo, porque de fato pode ser que transformando a resposta eu consiga que o meu modelo fique melhor ajustado. Claro, mudando as covariáveis também é uma coisa que ajuda muito a melhorar o ajuste, mas a transformação também pode ajudar nisso. Muitas vezes, uma transformação será razoavelmente eficaz em atender mais de um desses objetivos. É o que eu falei, muitas vezes o problema da variância e da normalidade está caminhando junto, tá? Você transforma, você resolve os dois. E a gente viu essa família potência, né? Que seria elevar o y a um lambda, que é uma transformação bem simples, né? É uma transformação bacana. Vamos falar agora do método de Box-Cox, tá? O método de Box-Cox, ele propõe uma transformação mais elaborada. Então, se você não consegue resolver por uma transformação simples, você tem uma chance maior de sucesso tentando o método de Box-Cox, que está implementado em tudo quanto é teste estatístico. Ele foi proposto por Box e Cox, foram 2 autores que escreveram um artigo em 1964, que propõe, na verdade, tem uma forma mais simples, que aparece no paper, que é essa aqui. Eu vou trabalhar agora, assim, para diferenciar, gente, a transformação que a gente obteve aqui, que era o nosso y estrela, né? Que é o y elevado a lambda. Quando eu estiver falando da transformação de Box-Cox, eu vou falar y elevado a lambda entre parênteses, para diferenciar, porque agora eu não estou simplesmente encontrando o lambda e elevando meus dados a ele. Na verdade, assim, na verdade, é só para a gente poder diferenciar. Estou pensando aqui, gente. Mas eu vou mostrar para vocês que eu tentei rodar um negócio no R e eu não consegui rodar, por isso que eu falei que eu precisava de ajuda, não bateu com o resultado do livro. Agora eu estou explicando para vocês, eu estou pensando uma coisa que eu posso ter feito errada, tá? Por isso que eu estou viajando aqui. Mas é isso. Então, qual que é a forma da função, tá? De acordo com Box e Cox, uma transformação interessante pode ser essa. Você encontra o seu lambda, tá? E você vai transformar os seus dados. Seus dados transformados, eles vão ser como? Como eu falei, o lambda não vai ser simplesmente elevar o y a lambda. Ele vai ser, se você encontrar um lambda igual a 0, vai ser o log de y. Isso é igual para a transformação que a gente viu. Agora, se o lambda for diferente de 0, a transformação vai ser y elevado a lambda menos 1 dividido por lambda, tá? Essa vai ser sua variável transformada, vai ser seu y lambda, tá bom?
O objetivo dessa transformação é assegurar que as suposições do nosso modelo são verificadas. Gente, voltando aqui para o contexto, né? A ANOVA nada mais é do que um modelo de regressão linear, né? Aqui com uma variável explicativa. Então, isso aqui eu peguei de um paper sobre o artigo de Box-Cox, tá? Que é um paper que eu acho que eu até referenciei ele aqui, que é esse aqui. É um paper não, na verdade é uma apresentação. Box-Cox Transformation Overview, que é o pessoal lá de Connecticut que escreveu. E aí ele fala de modelo linear. E aí a gente fala, nossa, mas eu estou fazendo a nova, mas o que eu tenho é justamente modelo linear, né? Quando eu falo que o meu y aqui segue uma normal x-beta, o meu x-beta aqui, né, que é uma função das minhas variáveis explicativas, meus coeficientes, é basicamente o meu mi mais o tal i, né? E o sigma ao quadrado n, que é a nossa distribuição, que aqui no caso é sigma ao quadrado, né? O IN aqui é uma matriz identidade, aqui a gente fala que o YJ aqui tem variância sigma ao quadrado, que é a mesma variância do E. Então, esse modelo aqui é o nosso modelo ANOVA, tá? Isso se aplica para o nosso modelo ANOVA. É diferente de escrever nosso modelo ANOVA, que é um modelo de regressão linear. Bom, claramente, nem todos os dados poderiam ser transformados para normal, tá? É o que eu falei também. Às vezes, gente, eu não consigo uma transformação, tá? Mas, de acordo com esses autores aqui, Draper e Cox, é o mesmo Cox lá do artigo da transformação, estudaram esse problema e concluíram que mesmo nos casos em que nenhuma transformação de potência consegue tornar os dados exatamente normais, as estimativas usuais de lambda levarão a uma distribuição aproximadamente simétrica, tá? Então, assim, pode ser que eu não consiga tornar os dados exatamente normais, mas eu fico com uma coisa aproximadamente simétrica que já pode ser suficiente para fazer minha nova, tá? Então, a chance de sucesso é bem grande. O principal objetivo da transformação é fazer inferência sobre o parâmetro da transformação lambda, que é o que a gente fez, né, de uma maneira bem simples, nesse método gráfico, esse método empírico, onde a gente estimou o lambda por meio da estimação de alfa, né? Então, a prática usual é, primeiramente, estimar o lambda. Então, esse lambda estimado, ele é visto como conhecido, e as minhas estimativas que é o que eu falei com vocês, que a gente fez na ANOVA, tá? Eu peguei um lambda que foi estimado, eu assumo ele como sendo conhecido, mas a gente corrige as nossas estimativas, aqui fala que elas são realizadas de modo usual, mas lá no nosso método a gente corrigiu as estimativas, tá? A gente não assumiu que ele é conhecido, a gente viu que ele era uma quantidade estimada e a gente tirou um grau de liberdade do erro para corrigir nossas estimativas do nosso modelo ANOVA. No artigo original de Box e Cox, isso é muito importante, gente. A sugestão é fixar um ou possivelmente um pequeno número de lambdas e prosseguir com a estimação. Na verdade, a ideia é você testar alguns valores de lambda, mas pode ser um número pequeno de valores, tá? Nessa abordagem, estamos essencialmente fazendo inferências sobre beta e sigma, condicionando em lambda. Então, o que eu estou falando, né, quando eu vou lá, aqui, transformando esse beta e sigma na nossa tabela nova, tá? Dado lambda, que eu estimei, eu pego a minha resposta transformada, ajusto minha tabela nova, e eu vou fazer agora inferências sobre as nossas quantidades de interesse do modelo ANOVA, que é o sigma ao quadrado, e as estimativas pontuais, as estimativas intervalares, tá? Que vão me dar conhecimento sobre a média de cada nível do fator, sobre os tauís, que seria algo relacionado ao nosso beta. E o sigma, que é a nossa quantidade de interesse. Box e Cox mostraram como o parâmetro lambda pode ser estimado simultaneamente aos outros parâmetros do modelo. Tá? Então, a abordagem de Box e Cox é você fazer a estimação conjunta. No nosso caso, o que seria o nosso modelo? A média global, os efeitos dos tratamentos e o desvio padrão, tá? Então, aqui, usando Box e Cox, a gente está usando, na verdade, um método de máxima verossimilhança para a gente estimar o lambda junto com as outras coisas, tá bom? Na disciplina, eu não vou trabalhar com essa forma
padrão aqui da transformação de Box-Cox. Eu vou trabalhar com essa forma aqui, que é uma forma que ela é corrigida pela média geométrica das observações, tá? Então, quem vai ser o meu y transformado? Ele vai ser y lambda menos 1 dividido por lambda, y ponto elevado a lambda menos 1. Y ponto é a média geométrica das observações, que é isso aqui. L é o logaritmo de 1 sobre n, somatório de ln de y elevado a menos 1, tá? E se o lambda for zero, não vai ser só log de y, vai ser y ponto ln de y. Essa é a nossa transformação. Então, o que a gente faz? Olha só, a gente vai utilizar a forma corrigida da transformação de Box-Cox e realizar para diversos valores de lambda uma nova padrão nessa quantidade aqui. Então, eu estou falando o seguinte, para cada valor de lambda, aplicar uma transformação em y e vou fazer uma nova padrão para cada valor de y lambda aqui, para cada valor transformado. Então, aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu transformo a minha variável y, então, vou fixar lá, sei lá, vamos supor, lambda igual a 1,5. Vamos supor que eu vou testar a transformação lambda 1,5, ou lambda 0,5, sei lá. Lambda 1,5. Eu venho aqui, transformo a minha variável y, tá? Lambda 1,5, calculo essa quantidade aqui, porque o lambda é diferente de zero, e aplico essa transformação na minha variável resposta. Quando eu pego essa variável resposta transformada, e eu vou ajustar uma nova padrão para ela. O que é minha nova padrão? A minha nova padrão é a minha análise de variância, tá? Eu vou aplicar a análise de variância na minha variável resposta transformada. Por que eu vou fazer isso para vários lambdas? Porque eu preciso de achar o lambda que minimiza a variabilidade, tá? A variabilidade do erro. O lambda que minimiza a variabilidade, quando eu falo em variabilidade na ANOVA, né? Se meu modelo é ANOVA, eu estou falando na soma de quadrados, ou no quadrado médio, mas aqui a gente vai focar na soma de quadrados. Então, eu quero saber qual lambda que, aplicando nos dados, eu vou ter um modelo ANOVA com menor variabilidade no erro, tá? Ou seja, eu vou ter um modelo ANOVA com menor soma de quadrado no erro. Então, para isso, eu preciso ajustar o modelo ANOVA para cada lambda e comparar essa soma de quadrados associados a cada lambda. Tá? A estimativa de máxima verossimilhança de lambda, então, vai ser o valor para o qual a soma de quadrados do erro é mínima. Então, eu vou ter para cada lambda, eu especifico o lambda, aplico a transformação, pego a variável resposta transformada, ajusto a minha nova, lá, usando a variável explicativa que eu tinha, e calculo a soma de quadrados do erro. Então, eu vou ter vários lambdas, várias somas de quadrados. A estimativa de máxima verossimilhança de lambda vai ser o valor de lambda que minimiza essa soma de quadrados, tá? Esse valor, normalmente, como eu testo um intervalo pequeno de lambdas, porque o lambda, assim, em teoria, ele varia de menos 5 a 5. Você pode escolher alguns valores ali. Mas, assim, vamos pensar, gente, que o lambda igual a 1 significa que eu não estou fazendo transformação, tá? Então, vai ser alguma coisa em torno de 1 ali, não vai variar muito, assim. O intervalo de menos 5 a 5 pode ser um intervalo interessante, mas eles falam, olha, dentro desse intervalo, você pode fixar 10 a 20 valores de lambda. Então, vamos supor que eu vou testar de menos 5 a 5. Então, eu vou falar, eu vou testar de meio em meio. Então, eu vou testar menos 5, menos 4,5, menos 4, menos 3,5, menos 3. Vou fazendo isso de menos 5 a 5. Para cada valor de lambda, eu aplico essa transformação aqui nos dados. Aplicando essa transformação, eu pego a variável transformada, ajusto uma nova e pego a soma de quadrados dos erros dessa nova para ver o valor de lambda que minimiza a soma de quadrados do erro, que é a minha estimativa de máxima verossimilhança. É o melhor valor de lambda para fazer minha transformação. Tá? Então, eles recomendam usar entre 10 a 20 valores para estimar o valor ótimo. Uma segunda iteração com uma malha mais fina pode ser realizada posteriormente. Se eu ficar muito em dúvida, se eu posso pegar algum... sei lá, o lambda parece que ele está entre
Menos 1 e 0, mas eu não sei exatamente onde está. Então, eu posso fazer um outro teste com valores mais próximos ali, entre menos 1 e 0, tá? Eu especifico uma malha mais fina ali dentro. Claro, como a gente implementa no R, a gente pode testar um monte de valor aí de lambda, tá? Agora, gente, vamos pensar o seguinte, tá? Se a gente usasse a transformação em y lambda, tá? Lembrando o seguinte, a minha transformação em y lambda seria, para cada lambda, eu elevo y elevado a lambda, desculpa, eu elevo y a lambda, né? Uso essa variável como minha variável resposta transformada e ajusto uma nova para cada uma e comparo a soma de quadrado do erro. Eu não posso fazer isso, tá? Por que eu não posso fazer isso? Comparar a soma de quadrados do erro usando a resposta y elevada a lambda. Porque elas vão estar em unidades diferentes, né? A soma de quadrado do erro é uma medida de soma de quadrados que tá medida em relação à sua resposta, tá? Então, se eu pego uma resposta e elevo ela a 3, a potência de 3, eu vou ficar com uma soma de quadrado muito maior, porque a variável está numa unidade maior. Então, eu não poderia comparar diretamente. Qual que é a vantagem dessa, que eu falei que é uma transformação corrigida? Essa correção pela média geométrica, ela faz com que os valores da soma de quadrados do erro eles sejam comparáveis entre si. Por isso que a gente pode comparar quando a gente pega o y lambda parêntese, tá? E aí, então, uma vez que lambda é selecionada pelo método, aí o que a gente faz, gente? Esse método aqui de aplicar essa transformação, tá? Eu aplico essa transformação aqui para achar o lambda. E eu preciso usar essa transformação para que a soma de quadrados dos erros sejam comparáveis. Agora, uma vez que eu determinei o meu valor de lambda, a variável resposta transformada não vai ser a resposta transformada por essa equação. Ela vai ser simplesmente o valor de y elevado a lambda. Esse que eu vou usar, tá? Essa fórmula eu só uso para procurar o melhor valor de lambda. Então, ó, uma vez que lambda é selecionado pelo método, pode-se analisar os dados usando y elevado a lambda como a resposta. Exceto se o lambda que eu achei ótimo, né, foi 0, porque eu vou usar o logaritmo. Tá, então isso aqui que eu tô falando eu uso o y lambda entre parênteses, porque a soma de quadrado do erro são comparáveis, tá? Mas na prática eu vou usar o y lambda depois que eu achar o meu lambda ótimo. E aqui está explicando por que eu não poderia usar ele para achar a transformação, porque a soma de quadrado do erro não seria comparáveis. Então, meu intervalo de confiança ele fica assim. Desculpa, intervalo de confiança fica assim, é ótimo, né? Bom, a estimativa de que eu acho aqui, tá? Usando o menor valor da soma de quadrados, se é uma estimativa de máxima verossimilhança, eu tenho uma incerteza, né? Uma estimativa pontual, eu tenho uma incerteza associada a, será que o lambda é aquele mesmo? Então, na verdade, eu posso construir um intervalo de confiança para o lambda estimado, tá? Esse intervalo de confiança, na verdade, eu vou mostrar para vocês, ele é calculado com base na soma de quadrados, tá? Eu vou plotar o gráfico da soma de quadrados versus o lambda, e aí eu vou traçar aqui no eixo da soma de quadrados esse valor aqui, dessa soma de quadrados estrela, e aí com base nisso eu encontro um intervalo de confiança para o lambda, tá? Eu vou mostrar para vocês como calcular isso lá. Aqui está falando de uma maneira geral, explicando como calcula. No gráfico da soma de quadrado do erro de lambda versus lambda, a gente plota uma linha paralela ao eixo lambda, localiza os pontos onde esse eixo corta a curva, e isso vai ser meu intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança para o lambda inclui o 1, eu estou falando que eu não preciso fazer uma transformação, porque o 1 é um valor possível para o lambda. É como se eu estivesse testando a hipótese nula de que lambda é igual a 1, ou seja, eu não devo fazer transformação, tá? Então, o intervalo de confiança é uma maneira também da gente testar se realmente uma transformação é necessária. Aí, gente, vem uma questão. Eu vou pegar aqui, faltou abrir esse arquivo do livro, tá? Eu vou abrir o arquivo do livro. Eu não coloquei os comandos do R aqui no slide. Eu tive um probleminha, que eu falei que eu queria a ajuda de vocês. Vou pegar o livro.
Vou mostrar para vocês o exemplo que ele dá para aplicação da transformação de Box-Cox, tá? Tem vou mostrar também que tem a função do R, tá? Box-Cox lá, mas claro que a gente quer entender como que tá fazendo. Deixa eu só pegar aqui a página, um minutinho só. Essa parte do Box-Cox, gente, está no último capítulo do livro, tá? Tem uma seção no capítulo 15 que é respostas não normais e transformações. Então, embora a gente esteja lá no capítulo 3, tá? A gente está discutindo uma coisa do último capítulo, que é um tópico meio que extra. É extra, mas é fundamental. Então, aqui tem a transformação e ele me dá um exemplo. Esse exemplo que ele roda é o mesmo exemplo dos dados do fluxo de inundação, aquele que eu já até fiz para vocês, o método empírico de transformação, tá? Então, aqui o que a gente faz, gente? A gente foi lá, ele especificou uma malha de lambda, ele pegou valores de lambda entre -1 e 1,5. Cada valor de lambda aqui, o que ele fez? Ele pegou esse lambda, vou pegar meu slide aqui, pegar no próprio livro, tá? Ele pegou esse lambda, por exemplo, o lambda -1, primeiro valor. Então, eu vou lá na transformação e uso aqui lambda -1 e calculo o y lambda, entre parênteses. Vou pegar esse cara aqui, transformado, vou ajustar o meu modelo ANOVA para ele. O meu modelo ANOVA aqui é o meu modelo ANOVA o mesmo modelo ANOVA que eu tinha para minha variável explicativa, que era o método. Lembra que esse exemplo eram 4 métodos de estimação do pico deixa eu pegar no slide, do pico da inundação. Então, aqui temos nosso exemplo. Então, ele pega esses dados, só que ao invés de fazer o modelo ANOVA, igual a gente fez aqui, para a variável original, ele vai pegar a variável transformada usando o lambda, cada um dos lambdas. Aí ele vai pegar a soma de quadrado do erro da tabela nova dele. Então, eu tenho de soma de quadrados do erro para cada lambda, tá? Dessa lista da soma de quadrados do erro para cada lambda, eu vou plotar um gráfico, soma de quadrados do erro para cada lambda versus lambda. E aí a gente sabe que a estimativa de máxima verossimilhança de lambda é o valor de lambda que minimiza a soma de quadrados do erro, porque o procedimento de Box-Cox implica em encontrar lambda como valor que minimiza o meu desvio, tá? Minimiza, porque é como se eu estivesse melhorando o ajuste do modelo. Eu quero saber assim, qual transformação me dá o modelo com o melhor ajuste, tá? Então, eu posso usar a soma de quadrados do erro como uma estimativa de variabilidade. Quanto menor ela for, melhor o ajuste. Então, eu estou falando aqui que um lambda próximo de 0,5 é minha estimativa de máxima verossimilhança de θ. Aqui, na verdade, 0,5 realmente é o valor que me deu menor soma de quadrados do erro. E aí tem a ideia do intervalo de confiança que eu mostrei para vocês. Eu calculo a soma de quadrados estrela, que vai ser para esse lambda aqui, por exemplo, o 0,5 foi o melhor valor. Então, eu vou calcular essa equação aqui para o meu lambda 0,5. Tá? Então, vai ser a soma de quadrados do erro para o lambda 0,5, que foi 35. E aí eu vou usar o valor da estatística T com 20 graus de liberdade, que são os graus de liberdade do erro, e acho 42,61. Esse valor eu vou plotar ele aqui no eixo da soma de quadrados, 42,61. E aí eu vou ver onde que esse valor encosta a minha curva do lambda. E aí eu vou traçar aqui os valores de lambda que correspondem à interseção entre esse S quadrado estrela e a curva. Então, eu tenho esse valorzinho, que na verdade foi 0,27, e esse valorzinho 0,77, tá? Então, eu estou falando o seguinte, o lambda ótimo é 0,52, mais precisamente, como que eu achei 0,52? Aquela ideia de você ajustar uma malha mais fina. Vamos supor, o valor ótimo de lambda aqui, eu vi que está entre 0,25 e 0,75. Então,
Então, posso fazer um segundo experimento, variando o lambda, sei lá, de 0,05 em 0,05 e testando de novo para ver exatamente onde está. Aqui ele testou com uma precisão ainda melhor e achou lambda 0,52, então substituindo, eu falei, olha, a estimativa pontual, a melhor transformação é 0,52, mas o intervalo de confiança varia entre 0,27 e 0,77, com base nessa soma de quadrados aqui. Legal. O intervalo de confiança para o lambda não contém o 1. Logo, é uma indicação de que a transformação é necessária, porque se ele contém o 1, tá? Se 1 é um valor possível para essa transformação, eu concluo que eu não devo transformar. E aí, aquela ideia também, aquela coisa que eu falei, de você tentar achar 0,52 foi o lambda ótimo. Mas vamos usar 0,5, tá? 0,5 significa que eu vou elevar meus dados a meio, eu vou tirar raiz quadrada. Então, olha só que legal. O método de Box-Cox aplicado aqui me indicou a mesma transformação que eu achei usando o método empírico do gráfico. Lembra? A gente também chegou na raiz quadrada, né? Que foi uma coisa legal. Coincidiu o resultado. Tá? Isso é o método de Box-Cox. Tem aqui no livro o exemplo. Alguma dúvida aqui, gente? Dúvidas? Dúvidas? Vocês estão aí, gente? Aí, gente? Professora, oi. Só tá mandando no chat. Beleza, gente. Aí, gente, olha só. Aqui ele coloca também a saída do livro. O Thiago falou, estamos sim, prof. Fausto, sim. Vou rever a aula amanhã. A Lívia, o Renan. Beleza, gente. Ótimo. Aqui ele coloca a saída do Design Expert, que é um software estatístico que dá já tem uma transformação de Box-Cox já incluída. Gente, agora eu vou contar para vocês o meu problema. Eu peguei e tentei implementar no R esse exemplo e o meu resultado não bate por nada no mundo com esse do livro. Tipo, eu usei exatamente o raciocínio do livro. E eu nem coloquei nos slides os meus resultados, porque, né, não bateu. Mas, gente, eu não sei. Eu conferi o negócio 1 milhão de vezes. Quem conseguir implementar e o resultado bater com o do livro vai ganhar ponto extra, tá, gente? Porque eu não sei o que eu fiz. Ó, deixa eu até mostrar para vocês. Aqui são os dados do fluxo lá de inundação, beleza. Os dados são esses. A minha resposta está aqui, variável resposta, o método é variável explicativa. Aí eu fui lá, selecionei o mesmo intervalo de lambda que eles, ó, de -1 a 1,5, variando de 0,25. Criei meu vetor de lambda. Ai, gente, peraí, deixa eu ler o vetor. Criei um vetor de lambda. Então, meu vetor de lambda. Aí eu fui lá, peguei minha variável resposta, armazenei ela para chamar de y, para ficar bonitinha. E aqui o y ponto. Calculei a média geométrica, tá? Lembrando que o y ponto aqui é isso aqui. Ai, gente, peraí. O y ponto aqui, ó. Y ponto, tá? Calculei essa média geométrica para minha resposta, que eu chamei y ponto dot. O resultado deu 5 e alguma coisa. 5,69 é a minha média geométrica. Aí o x é o meu fator, minha variável explicativa. E aí eu criei um vetor para armazenar o S que é de lambda, tá? Usando a minha transformação. Então, criei um vetor para armazenar essa soma de quadrados para cada lambda do meu vetor original. Como que eu calculo a soma de quadrados? Muito bem. Eu vou lá bonitinha, criei um for para todos os elementos do meu vetor lambda, aí ele olha para mim e faz essa transformação aqui, ó. Se lambda aí, aí ele vai lendo cada elemento do meu vetor de lambda. Aí eu estou falando, se o lambda aí for 0, se for 0, a transformação é essa, né? Seria y dot vezes log de y. Então, se o y for 0,
y dot vezes log de y. Caso contrário, eu vou pegar a transformação aqui. Essa equação, y elevado a lambda menos 1 dividido por lambda, y dot elevado a menos lambda menos 1. Né? Aqui está a minha equação bonitinha, gente. É exatamente essa. Professora, Oi. o Thiago falou aqui no chat que ele tem um valor aí que ele não viu de lambda. Mas eu não sei se é isso. O menos 0,75 ele disse que não viu no livro. Pois é, por algum motivo o livro pulou esse valor, sabe? Ele, tá vendo? Ele fez de 0,25 em 0,25, mas esse ele pulou. Mas tudo bem, não tem problema. Os valores que ele fez, o resultado tinha que ter batido. E não bateu. É porque eu fiquei com preguiça de tirar o valor do vetor, mas enfim, não tem problema, porque os outros valores têm que bater. Aí, beleza. Aí eu venho aqui, fiz um for, tá? Para fazer a transformação, aí eu faço um data frame com o resultado. Gente, o resultado, eu não sei. Professora, tentou apagar tudo e fazer de novo? Porra. Não apagar o código, apagar tudo que tá no R, tudo. Isso. Deixa eu ler os dados de novo. Professora, vê se não é naquela linha lá, 163, tem muito parênteses lá. Pode ser que seja ali. Não sei. Mas assim, o 63. Não sei. Eu falei qualquer coisa. Não, 163 não, na linha do for, né? Essa no aqui, 172, né? Gente, eu ponho muito parênteses, porque eu acho que tudo tem que ter muito parênteses. Mas olha só, isso é o y ponto, tá? Que é isso aqui, ó. Aqui. O y ponto. Apaga tudo e faz de novo. Não era o código, João. Era Aqui, ó, o y ponto é isso. É ln elevado a menos 1. É o logaritmo elevado a menos 1 disso. Olha só como é que ficou no R. Acho que tá certo, ó. Tá vendo? Eu peguei o log. Peraí. Não dá para mostrar os dois, ó. O log de... Aí aqui, tá vendo esse parênteses aqui? É tudo que eu tô tirando o log. 1 dividido pelo tamanho de y, que é o n, somatório de log de y. Somatório de log de y. Tudo isso é elevado a menos 1. Eu tiro o log e elevo tudo a menos 1. Aí, depois tem alguma coisa tá errada, fato. Deixa eu rodar de novo, igual a Lívia falou. Beleza, olha só os valores que dão. Não dá legal. Dá diferente. A soma de quadrados que apareceram para mim foram os valores, tipo, olha só, de menos 1, a soma de quadrados do E. Aí o que eu fiz? Eu puxei do modelo ANOVA, eu rodei o modelo ANOVA e puxei esse elemento 1, 2, 2, que é justamente a linha, a coluna referente à soma de quadrado do E. Aí ficou assim, ó, o lambda menos 1, olha a soma de quadrados, 70.526. O do livro deu 7.000. Aí no meu, o único que bateu foi o lambda 1, que também é o que você não transforma, tá vendo? Deu 62,08. Ou seja, a minha transformação tá errada. Os outros não bateram. Inclusive, o meu resultado deu que o meu lambda ótimo está mais próximo de 0,75, sendo que o do livro é 0,5. Aí, assim, meu gráfico, vou até colocar aqui. Não sei, gente. Ficou, tá vendo? Tá errado. Tá diferente do gráfico do livro. E o meu intervalo de confiança ficou todo zoado aí, porque quando eu ploto ele, aí meu intervalo de confiança foi de menos de 0,5 a próximo de 1. É como se o 1 tivesse pontinho. Tá, gente? Não, isso aqui é só um detalhe. Se vocês conseguirem... Esse código é o mesmo que está lá no Aulas-Ence. Eu acrescentei esses comandos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tentar descobrir o que a professora fez de errado, tá? Eu super agradeço. Agora, de toda forma, tem uma biblioteca lá em Stats que tem o Boxcox.
Agora, outra coisa que eu achei estranha, tá? O BoxCox do R, usando o default do comando BoxCox, o lambda ótimo que ele me indicou foi 0,95. Ou seja, está mais para uma transformação logarítmica do que para uma transformação de raiz quadrada, que é o que o procedimento aqui à mão mostrou. Eu não sei se provavelmente esse BoxCox aqui não é já implementado com essa correção pela média geométrica, tá? Pode ser que ele faça um BoxCox basicão, que é a primeira transformação que aparece no artigo deles. Então, assim, mas o resultado não bateu também usando o pacote do R. Pode ser que o pacote do R use essa aqui, tá? Mas, assim, o procedimento seria o mesmo. Eu até depois tentei fazer, por exemplo, 2 também, mas ficou mais estranho ainda, gente. Deixa eu ver no exemplo 2, conferir aqui. O exemplo 2, que é o dos ratinhos, quando a gente fez o primeiro método, a gente fez o quê? A gente achou lá. Qual que era a transformação que a gente encontrou? Vocês lembram? A logarítmica, né? Usando a biblioteca do R. Deixa eu ver qual que ele sugere. Lambda próximo de 0. Ah, não, gente, olha só, falei errado. Esse exemplo aqui, o valor ótimo do pacote do R é o lambda próximo de 1. Lambda próximo de 1, que é nenhuma transformação. O segundo exemplo, bateu o lambda próximo de 0, que é a transformação logarítmica. O pacote do R bateu. Tá? Mas, enfim, a gente tem o pacotinho do R. Tem como voltar para onde você coloca a equação? Pronto, o Fausto falou. Tem. Você fala no... Qual? No slide ou no meu código do R, Fausto? Do código. A equação da soma de quadrado para lambda diferente de 0 é essa aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Toda vez que ele armazena, ele calcula o y.lambda novo, para um valor novo de lambda, eu já ajusto a nova aqui, puxo a soma de quadrado do E, boto no vetor. Pode ser alguma coisa errada na equação, deve ser. Mas olha só que legal uma coisa, tá? O BoxCox, vamos confiar no BoxCox do pacote do R, para o segundo exemplo, bateu com o resultado do método empírico, tá? Então é isso, gente. Sobre transformação de BoxCox, assim, eu não vou colocar meu código no slide porque está com algum erro, mas tem um pacote no R, a ideia é aquela. Se vocês descobrirem o que eu posso ter feito de errado, por favor, me falem, porque eu fiquei um tempão, gastei um tempão com isso e o negócio não saiu. Falei, não, peraí, gente, deixa eu ir lá, eu fiz alguma coisa errada. Primeiro, eu não tinha enxergado aquele Y ponto. Desculpa a participação fracional da aula, professora, eu estava saindo do trabalho. Não, tudo bem, Renan. Sem problemas. Vamos só seguir, gente, porque ainda tem coisa que eu quero falar. Assim, dos slides da aula é só isso. Mas eu queria mostrar para vocês umas coisas sobre um outro tipo de transformação que existe, tá? Deixa eu só abrir o paper do... Ai, gente, do Box e do Cox. Professora. Oi. Você tentou ver o dado dos ratinhos no seu código? Nossa, tentei, mas o resultado ficou tão foi. bizarro que eu até passei rápido aqui, entendeu? O Renan falou, vou precisar sair. Sério, eu não mostrei porque ficou muito esquisito. Aí eu falei, não vou nem mostrar. Beleza. Mas ficou bem diferente do pacote. Eu posso garantir. Uhum. Aqui, gente. Mas o meu código tá lá no código que eu salvei no Moodle, tá? Então, se vocês quiserem olhar, calma, tá tudo lá. Aqui, gente, só para mostrar para vocês o artigo do Box e do Cox, tá? Que é esse artigo lá de 1964. Enfim, é um artigo bem extenso, assim, onde ele põe as transformações, ele discute que é o método de máxima verossimilhança, discute toda a parte da estimação, tá?
Mas o que eu queria mostrar para vocês agora, aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem, e falar de uma outra transformação que existe, que é a transformação de Johnson, tá? A transformação de Johnson, ela é muito usada como se fosse assim, uma terceira categoria de complexidade, tá? A transformação mais simples é aquela do método empírico, que a gente eleva a lambda. A segunda transformação, o segundo método mais, digamos, mais eficiente seria o Box-Cox, e tem um outro método que é o Johnson, que ele é baseado em famílias de transformações, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, não tem muito tempo, mas tem um... Eu peguei assim, busquei por transformação de Johnson na internet. Isso aqui eu não vou pedir para vocês implementarem, mas só para vocês conhecerem, tá? A título de curiosidade mesmo. A transformação de Johnson, ela tem três, olha só, ela se baseia em três famílias. Então, olha só, o lambda aqui ainda é um parâmetro de transformação, mas na verdade eu tenho mais do que um parâmetro, tá? Não é só lambda. Então, eu tenho três famílias, que ele chama de SB, SL e SU. O SB, o BLU se refere a ser bounded, tá? Que é uma família que é limitada. É tipo como se eu colocasse um limite ali para os valores possíveis que eu encontro, tá? Então percebam que o SL ela é limitada apenas no limite inferior. Tem outro lugar que eu vou mostrar para vocês que a gente vai conseguir enxergar melhor. Então, aqui o que ele fala? Na verdade, ele tem um algoritmo para buscar qual das três famílias é a mais provável de gerar uma transformação adequada, tá? Então, aqui meu y seria minha variável original e o x na verdade, o x é minha variável original, tá? O meu y é uma função de x e o valor resultante aqui é o valor da variável transformada. Então, uma transformação bem mais complexa, tá? E aí ele tem que estimar os parâmetros. Aqui o parâmetro não é só o lambda, eu tenho mais parâmetros para estimar. Então, como eu tenho um nível maior de complexidade, pode ser que se eu não consigo... Como você falou, cosseno hiperbólico. Estou na boca com Box-Cox. Mas se você não conseguir pela Box-Cox, pode fazer pela Johnson, tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem Johnson, porque assim, realmente a gente... Igual eu tentei implementar Box-Cox ali no R, eu mesma... Johnson é muito complicado, tá? A gente implementar. Então, a gente teria que usar um pacotinho, com certeza tem um pacotinho no R. Ah, tá. O SB a variável é limitada. O SL é variável baseado na log normal e SU a variável unbounded, é que a variável não é limitada. Ela vai de menos infinito até infinito, variável resultante, tá? E aí tem um artigo que o pessoal normalmente cita, que é o do Show et al. São três autores de 1998 que discutem alguns métodos para você encontrar a melhor transformação com base na família de distribuições Johnson. É um artigo bem legal, mas antes disso, eu acho que uma coisa legal é a gente dar uma olhada no artigo original da transformação de Johnson, tá? É um artigo de 1949 da Biométrica, que é uma das revistas mais conceituadas de estatística no mundo. E é muito legal, gente, porque olha só, eu só queria mostrar rapidinho a ideia para vocês, que ele fala em métodos de translação, tá? Essas famílias de distribuição que ele propõe, elas são baseadas no método de translação e ele usa um diagrama para mostrar como que essa translação é feita, de você transformar a variável em outra, tá? Então, gente, olha que legal, muito legal. Eu tenho a minha variável. Vou falar só um pouquinho rapidinho da seção 2.1. Translação como método de gerar sistemas de curvas de frequências, tá? Então, eu tenho minha variável lá, x, e vamos supor que eu quero converter essa variável x numa variável z, tá? Uma variável normal padronizada. Só que x pode ter uma distribuição qualquer,
tá? Então, eu preciso encontrar um F que torne essa transformação possível. Só que antes disso, o que a gente faz, na verdade, então, assim, qual que é a família mais geral de distribuições, de transformações que Johnson propõe? Essa transformação, tá? É uma Fzinha de X que ela depende de um gama, de um delta, de um epsilon e de um lambda, tá? Então, percebam que epsilambda é como se eu estivesse aplicando uma transformação em X aqui, que ele fala que transforma X em Y, e aqui eu fico com uma variável Y, que é X menos epsilon dividido por lambda. E nessa variável Y, eu tenho uma segunda transformação que leva em conta dois parâmetros, gama e delta, tá? Então, aqui o Y está aqui, X menos epsilon dividido por lambda, e aí eu fico com uma transformação de Y em Z, tá? E aqui eu uso, né, conceitos de probabilidade para a gente construir isso. Mas ele constrói um sistema de translação que é muito legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada com calma, tá? Mas olha só, aqui eu tenho o eixo da variável original, x. Olha só, essa distribuição que está invertida aqui para baixo é a distribuição original, tá? E aí é feita duas transformações com ela. Uma transformação que vai transformar ela de x para y, tá? E de y, ele faz uma rotação para o eixo z, que seria essa variável transformada, tá? Essa translação aí, ela vai depender, né? Essa f de y, que é a transformação que você aplica. A f de y, quanto maior o valor de delta, tá? Mais essa transformação vai ficando próxima de uma transformação linear e aí eu chego nessa distribuição aqui. E percebo como que tem uma distribuição de percentis, né? Aqui eu tenho uma área na distribuição original de mesma probabilidade dessa área aqui, tá? Só que os percentis, eles são diferentes. E existe um método de percentis que é utilizado para você achar essa distribuição, tá? Justamente baseado nessas áreas que tem que ser iguais nas duas distribuições. Quais são os percentis associados? Então, quando o pessoal cita esse método, esse artigo aqui do Show, que é um artigo mais recente, é um artigo em que, no contexto de controle estatístico de processos, tá? Que é um contexto que o pessoal usa muita transformação de variáveis. Ai, que saco. Não sei porque que ele está abrindo nesse negócio esquisito, mas vamos para o Adobe. E aí, eles propõem um dos métodos, né, para você encontrar essa distribuição baseada nesses percentis, que ele chama de métodos de percentis, tá? E aí, na verdade, ele constrói uma medida QR, que é uma medida, eu tenho 4 percentis, que eu vou chamar de x1, x2, x3, x4. Esses 4 percentis, eu estabeleço uma relação entre eles, que eu chamo de razão de quantis, e dependendo do valor dessa razão de quantis, eu caio em uma determinada família. Por exemplo, se essa razão for menor que 1, eu escolho a família SB. Se ela for igual a 1, eu escolho a SL. Se ela for maior que 1, eu escolho a SU. É uma forma de eu escolher uma das 3 famílias de transformação, tá? Aqui está escrito, né, de uma forma bem parecida com o que a gente viu lá no site. E aí, vou escolher então a família SL, com base nessa razão de quantis, é a família que melhor transforma meus dados, e aí eu preciso estimar os parâmetros gama, né, o epsilon ali que estão envolvidos, tá? Então, uma outra forma de fazer transformação, se vocês quiserem dar uma olhada no artigo, enfim, se algum dia vocês forem trabalhar com isso, vocês sabem onde procurar, tá? Mas acho que é isso que eu queria mostrar. Gente, eu vou fazer a chamada agora. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem perguntar. E uma outra coisa é lembrar que eu vou colocar a lista, tá? Amanhã cedo, amanhã até meio-dia, eu coloco a lista lá para vocês. E aí, vocês vão ter 2 semanas para fazer, tá? E uma coisa importante, como que vocês me entregam a lista? A lista pode ser feita em dupla, se vocês quiserem. Quem não quiser pode fazer individualmente. Eu vou criar uma atividade lá no Moodle para vocês submeterem o arquivo da lista
O André falou que a Duda precisou sair, tudo bem. Beleza, André, obrigada. Se vocês. Então, assim, eu vou criar uma atividade no Moodle para vocês submeterem à lista, tá? Como que vocês vão fazer a lista? A lista tem duas questões que precisam não ser desenvolvidas, tipo à mão, não precisa ser à mão a mão. Vocês podem fazer no Markdown, mas são coisas que vocês precisam desenvolver. Mas aí vocês podem fazer no Markdown, podem fazer à mão e tirar de uma foto, tá? E anexar junto com a lista e submeter lá no Moodle para mim. E tem a outra parte, que é uma parte de analisar os dados. A parte de analisar os dados, gente, claro que vocês podem usar o R, né? Você fazer uma coisa sem usar o R, enfim, é muita conta. Fiquem à vontade para usar o R, mas é importante que vocês expliquem o raciocínio de vocês. Que vocês coloquem interpretação dos resultados, conclusões, vocês precisam interpretar os resultados, tá? Eu não quero saber se vocês sabem fazer no R, eu quero saber se vocês sabem fazer o que vocês estão fazendo, que hipótese que vocês estão testando, qual suposição, o que é, então vocês precisam interpretar. E aí, se rodou no R, coloca o resultado do R para mim, pode colocar o comando do R. Eu adoro que vocês coloquem o comando do R, na verdade, porque você tem algum comando novo aí que eu não conheço, eu já incorporo nos meus códigos, tá? Mas uma coisa que eu vou pedir, podem fazer no Markdown, eu sei que vocês gostam de trabalhar com essa ferramenta, mas duas coisas. Uma se fizerem no Markdown, eu quero que vocês submetam para mim no Moodle o arquivo final, seja em HTML, seja em PDF. Tá, eu não quero arquivo com extensão .rmd, porque eu não vou executar nada, porque às vezes o pessoal manda o arquivo para eu compilar. Eu não vou fazer isso, o negócio dá erro, dá problema, então me mandem a versão já compilada. Outra coisa gente que não quer fazer no Markdown, mas faz tipo no R, colocando os comentários no R, e me manda um arquivo com extensão .r com os comentários lá. Eu não quero, tá? Eu quero, se você não quer usar o Markdown, você faz no Word que seja, vai colando, copiando e colando a saída do R e vai incluindo seus comentários. Mas não me mande arquivo com extensão .r nem com extensão .rmd, tá? Eu quero ou um Word, ou um PDF, um HTML, ou faz à mão, tira foto e me manda. Mas tá? Por favor. São só pequenos avisos, gente. Extrapolei meu tempo. Desculpa, eu vou só fazer a chamada rapidinho, tá? Para a gente poder fechar. O André falou que a Duda saiu, a Duda voltou. Vocês estão aí, né, gente? Vamos lá, gente. Rapidinho. A Lívia falou, sua tela tá travada. Ai, Lívia, acho que deve voltar daqui a pouco. Não tem problema, não. É que ficou travada com seu... Ah, tá normal pro João? É porque pra mim tá travada com seu rosto. Você tá olhando assim pra cima. A gente provavelmente tá eu assim. Não dá pra saber como é que você fez, porque tá travado aqui. Vendo minha aula às vezes, aí eu faço umas caras assim, aí rola uns memes da professora, né? Tipo, semestre passado chegou a vazar um meme meu travada. Não vou nem contar, porque bobagem, né? Aliás, eu vou contar, gente, foi engraçado, porque eu tava dando aula, eu fiz um gesto assim com o dedo, e aí eu não sei se eu travei, ou se o pessoal deu um print bem. Aí ficou como se eu estivesse fazendo um gesto obsceno, assim, pra galera. Mas, enfim, eu tava dando aula e gesticulando. Ai, ai, muito bem. Vamos lá. Lançar pautas, lançar presentes. Ai, gente, hoje é quinta-feira. Que bom. Ele é dia dos professores, parabéns. Ah, obrigada, é verdade. Hoje é um dia especial. Vamos lá, André. André, tá por aí? Tô fazendo chamada, viu, gente? Falou no chat, professora. Beleza, André. Ézio. Eu aqui. Fausto. Presente. João Pedro.
O João Pedro tá sem bateria? Eu tô aqui. Eu quase fiz besteira aqui. Compartilhei conteúdo, sei lá o que eu vou fazer. Ah, Mas tô tá, aqui. não vi não. Beleza, João Pedro. José Ricardo. Oi, tô aqui. Beleza, Lívia. Eu. Maria Eduarda. A Duda tá aí, ela voltou, né? O Renan, ele falou que precisou sair. Tiago Presente. e a Vivian. Vivian. Vivian tava aí, né? Ah, tá. Ela tá sem microfone. Legal, gente. Então tá bom, vamos ficando por aqui. Acessem a lista lá, amanhã eu vou colocar, tá bom? 2 semanas para vocês fazerem e a gente se vê na aula de segunda. Se vocês tiverem qualquer dúvida na aula ou executar na lista, me mandem mensagem, tá bom, gente? Bom fim de semana para vocês. Um beijo, obrigada, André. Valeu, viu? Valeu, gente. Beijão. Beijo, gente. Até segunda. Professora, rapidinho, só posso falar com você 2 minutinhos depois da aula? Ah, já saiu.